Você já parou para notar que mesmo quando você jura que vai começar aquela dieta, estudar aquele idioma ou finalmente arrumar o seu quarto, seu cérebro parece sabotar você na última hora, empurrando a tarefa para amanhã? Não é falta de caráter e com certeza não é preguiça no sentido que você imagina. Existe um mecanismo biológico, uma verdadeira lei da física, instalada dentro da sua caixa craniana, que faz você buscar o conforto como se sua vida dependesse disso. E a verdade é que, durante milhares de anos, dependeu mesmo. Nós vivemos hoje em um mundo onde o esforço intelectual é a principal moeda de troca, mas o nosso cérebro ainda opera com um software que foi escrito para a savana africana, onde conservar energia era a diferença entre viver e morrer. Se você já se sentiu frustrado por escolher o caminho mais fácil, saiba que você não está sozinho nessa. E o que vou te contar agora explica exatamente por que você funciona assim. Para entender por que o seu cérebro é tão viciado em economizar esforço, precisamos olhar para como ele consome combustível. Embora o cérebro represente apenas cerca de 2% do peso do seu corpo, ele consome, em repouso, quase 20% de toda a energia que você ingere. Pense nisso como um motor de alto desempenho que está sempre ligado, mesmo quando você está dormindo. Para a evolução, isso foi um risco enorme. Se o cérebro gastasse demais à toa, o indivíduo morria de fome antes de encontrar comida. Por isso, a seleção natural favoreceu quem tinha um cérebro poupador. Sempre que você tem uma escolha entre algo que exige foco profundo, como resolver um problema difícil, ou aprender uma nova habilidade, e algo que exige esforço zero, como rolar o feed do celular, o seu cérebro envia um sinal de alerta. Ei, vamos pelo caminho mais fácil. Ele faz isso liberando menos dopamina para as tarefas difíceis e escondendo o valor de longo prazo que você teria ao se esforçar. É um jogo de sobrevivência que você está perdendo porque não conhece as regras. Vamos falar sobre o que acontece na sua cabeça quando você está prestes a fazer uma tarefa que exige muito esforço. O córtex pré-frontal é a parte responsável pelo planejamento e pela tomada de decisão. É o seu eu consciente, o que você quer ser. Mas, logo atrás dele, existem sistemas muito mais antigos, como o sistema límbico, que é movido por emoções e gratificação imediata. Quando você olha para uma tarefa complexa, o sistema límbico sente o cheiro de gasto de energia e começa a disparar sinais de desconforto. Ele quer que você pare, ele quer que você desvie, e ele faz isso tão bem que muitas vezes você nem percebe que mudou de ideia. Você apenas sente um impulso irresistível de verificar as mensagens ou abrir a geladeira. Esse fenômeno é o que cientistas chamam de desconto hiperbólico. Basicamente, o cérebro desvaloriza recompensas que estão no futuro em comparação com recompensas que estão disponíveis agora. 10 minutos de entretenimento agora valem mais, para o seu sistema primitivo, do que uma hora de estudo que trará benefícios daqui a um mês. É uma falha lógica, mas para o seu cérebro é uma estratégia de eficiência. Ele não está pensando em você ser um profissional de sucesso. Ele está pensando em garantir que você não morra de exaustão em um ambiente hostil. Agora, aqui está a parte curiosa. A nossa mente é mestre em inventar desculpas para justificar essa escolha pelo caminho mais fácil. A gente chama isso de racionalização. Você não diz para si mesmo: vou escolher o caminho fácil porque sou preguiçoso. Você diz: preciso descansar um pouco agora para ter mais energia depois. Ou, vou fazer isso mais tarde, quando estiver mais inspirado. Essas desculpas são perfeitas, porque elas soam razoáveis. Elas são a forma como o seu córtex pré-frontal, o lado racional, tenta proteger o seu ego do fato de que você está sendo controlado por mecanismos que nem consegue enxergar. Você deve estar se perguntando: então, eu estou condenado a sempre escolher o que é fácil? A resposta curta é não, mas a resposta longa é mais interessante. O segredo não é lutar contra o cérebro, mas aprender a hackear o seu próprio sistema. Se você sabe que o cérebro ama o caminho que exige menos energia, a estratégia mais inteligente não é forçar uma força de vontade heróica, mas sim diminuir o atrito das coisas que você realmente quer fazer e aumentar o atrito das que você quer evitar. Vamos dar um exemplo prático.
se você quer ler mais. Mas toda vez que senta no sofá, o controle da televisão está na sua mão, o seu cérebro, seguindo a lei do menor esforço, vai escolher a TV. Você está dando a ele o caminho de menor resistência. Para mudar isso, você não precisa de mais foco. Você precisa de menos resistência. Deixe o livro em cima do controle. Tire as pilhas do controle da TV. Aumente o custo do caminho fácil e diminua o custo do caminho difícil. Parece bobo, mas a ciência mostra que pequenas mudanças no ambiente moldam as decisões que tomamos muito mais do que a nossa força de vontade. Existe também um conceito chamado custo de oportunidade cognitiva. Quando você se força a fazer algo difícil, você está literalmente sacrificando o conforto imediato. Muitas pessoas tentam fazer grandes mudanças de uma só vez, o que é um erro estratégico. O cérebro interpreta uma grande mudança como uma ameaça à sua zona de segurança. Quando você diz, amanhã vou estudar 5 horas por dia, o cérebro entra em pânico e ativa todos os mecanismos de defesa para te manter parado. É por isso que você falha. A estratégia correta é enganar o sistema. Divida a tarefa em pedaços tão pequenos e ridiculamente simples que o seu cérebro nem se dê ao trabalho de disparar o alerta de perigo de gasto de energia. Se você quer escrever um livro, não prometa escrever um capítulo, prometa escrever uma frase. Apenas uma. É tão fácil que o sistema límbico não tem por que brigar com você. Mas, uma vez que você começa, a inércia trabalha a seu favor. O início é sempre a parte mais difícil. Não porque a tarefa seja complexa, mas porque o cérebro tenta poupar o esforço inicial. Depois que você supera esse limiar, a resistência diminui drasticamente. Outro ponto que pouca gente comenta é como a nossa dieta e o nosso nível de cansaço afetam essa escolha. Você já notou que é muito mais fácil desistir dos seus objetivos depois de um dia exaustivo? Isso acontece porque o córtex pré-frontal, que é o seu lado racional, precisa de glicose e de descanso para manter o controle sobre os impulsos primitivos. Quando você está cansado, o seu filtro de autocontrole fica fino. É como se o vigia do seu cérebro fosse embora para dormir e o sistema límbico assumisse o controle total da nave. Nesses momentos, a escolha pelo caminho mais fácil é praticamente automática. É por isso que, se você tem algo importante para fazer, não deixe para o final do dia. O seu eu da manhã é uma pessoa completamente diferente do seu eu da noite. De manhã, você tem estoques de energia mental. À noite, você é um escravo dos seus impulsos mais imediatos. Entender essa ciclicidade é uma das chaves para deixar de ser refém da própria mente. Nós também precisamos falar sobre a ilusão do perfeccionismo. Muita gente usa o perfeccionismo como uma desculpa para não fazer as coisas. Você pensa, eu só vou começar meu projeto quando tiver todas as condições ideais. Isso é uma armadilha clássica do seu cérebro. Ele prefere que você não faça nada do que você faça algo imperfeito. Por quê? Porque o erro dói. O erro é visto pelo sistema límbico como uma ameaça à sua posição social. O perfeccionismo é, na verdade, uma forma de medo disfarçada. E como o caminho mais fácil é não arriscar, o cérebro usa o perfeccionismo para te convencer a ficar parado. Para superar isso, você precisa abraçar a mediocridade inicial. Diga a si mesmo, eu vou fazer um trabalho horrível hoje. Isso parece contraintuitivo, mas alivia a pressão e diminui a resistência do cérebro. Uma vez que você faz o trabalho ruim, o medo desaparece e você pode melhorar o que já está feito. Melhorar algo que existe é infinitamente mais fácil para o cérebro do que criar algo do nada. Você já ouviu falar da teoria da carga cognitiva? Quando você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo ou foca em problemas complexos sem organização, a sua mente fica superlotada. O cérebro, odiando desperdiçar energia, busca uma válvula de escape. Essa válvula costuma ser a distração. Quando você sente vontade de olhar o Instagram enquanto estuda, não é que você não goste de estudar. É que o seu processador mental está superaquecendo e ele está buscando uma tarefa de baixo custo para se resfriar. Se você organizar suas tarefas, quebrar tudo em partes minúsculas e dar pausas estratégicas,
você não dá ao seu cérebro a desculpa para querer fugir. Vale a pena notar também que a nossa sociedade atual foi desenhada para explorar essa fraqueza humana. Aplicativos, redes sociais, serviços de streaming. Tudo isso é desenhado por engenheiros que conhecem exatamente os gatilhos da dopamina e a resistência ao esforço do seu cérebro. Eles oferecem o caminho mais fácil de forma constante. Quando você passa o dia rolando um feed, não é você quem está no controle. É uma máquina projetada para manter o seu cérebro em modo de economia de energia, consumindo dopamina barata. Entender isso é o primeiro passo para retomar as rédeas. Você não é uma pessoa preguiçosa. Você é um ser humano com um sistema biológico que prioriza a conservação de energia. A culpa que você sente por não fazer o que precisa ser feito só torna tudo mais difícil, porque o estresse também consome energia mental. Pare de brigar com a sua biologia e comece a ser mais esperto que ela. Use o ambiente, use pequenas metas, entenda o seu ciclo de energia diário e pare de se cobrar a perfeição. Se você começar a observar o seu comportamento, vai perceber que existem padrões. Sempre que você sente vontade de procrastinar, tente identificar o que exatamente o seu cérebro está tentando evitar. É o esforço? É o medo de errar? É o tédio? Quando você nomeia a emoção, você traz o problema da parte emocional do cérebro para a parte racional. Isso diminui o poder da emoção sobre você. Você deixa de ser uma vítima do impulso e passa a ser o observador da sua própria mente. Ninguém nasce com a habilidade de foco absoluto. O foco é um músculo. Se você só treina o seu cérebro para buscar distrações, ele vai se tornar um mestre em se distrair. Mas, se você começar a forçá-lo, mesmo que por 5 minutos por dia, a manter a atenção em uma única tarefa difícil, ele vai se adaptando. A neuroplasticidade é a prova de que você não está condenado ao que você é hoje. Seu cérebro muda fisicamente com base nas experiências que você dá a ele. Isso significa que cada vez que você escolhe o caminho difícil, você está, literalmente, criando novas conexões neurais que facilitam essa escolha na próxima vez. É um ciclo positivo. O esforço se torna menos doloroso à medida que você se acostuma com ele. Não é que o trabalho se torna mais fácil, é que você se torna mais capaz de lidar com a resistência. Lembre-se também de que o valor que você gera no mundo está quase sempre escondido atrás do esforço. As coisas mais valiosas, saúde, conhecimento, relacionamentos profundos, domínio de uma habilidade, exigem um investimento constante de energia que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Ao entender que o seu cérebro sempre vai tentar te empurrar para o caminho mais fácil, você ganha uma vantagem competitiva enorme. Você não vai mais se perguntar, por que estou sentindo isso? Você vai saber exatamente por quê. É o seu sistema primitivo tentando te poupar. E, com essa consciência, você pode escolher ignorar o impulso e seguir em frente. Essa batalha entre o esforço e o conforto vai durar a vida toda. Não existe um ponto final onde você se torna uma pessoa que nunca mais escolhe o caminho fácil. O que existe é um nível maior de consciência. Você começa a ver a tentação pela procrastinação como o que ela realmente é. Um sinal biológico, não um desejo real. É como sentir fome. Você sente fome, mas isso não significa que você precisa comer um doce. Você reconhece a fome e escolhe algo nutritivo. Com o esforço intelectual, é a mesma coisa. Você reconhece a resistência, entende a origem dela e escolhe a tarefa que importa. Pense em todos os grandes projetos que você já realizou, aqueles que te deixaram orgulhoso. Aposto que em nenhum deles você sentiu vontade de fazer o trabalho o tempo todo. Em todos eles, você teve momentos de resistência, momentos em que queria parar e fazer outra coisa. A diferença entre quem alcança os objetivos e quem fica apenas na intenção é que os primeiros aprenderam a negociar com o próprio cérebro. Eles entenderam que o sentimento de não querer fazer é apenas um ruído de fundo e que esse ruído não deve ditar a sua ação. Para consolidar o que discutimos hoje, vamos recapitular o essencial para você não cair mais nas armadilhas da sua própria mente. Primeiro,
Aceite que seu cérebro foi desenhado para economizar energia e que ele verá qualquer esforço como um desperdício. Segundo, pare de lutar contra a biologia com força bruta. Use técnicas de redução de atrito e divisão de metas. Terceiro, reconheça os momentos de fadiga mental e não confie no seu eu de final de dia para tomar decisões importantes. Quarto, entenda que o perfeccionismo é apenas medo e que a execução imperfeita é sempre superior à inércia. E quinto, saiba que o foco é uma capacidade treinável e que cada vez que você vence a resistência, você está mudando a estrutura física do seu cérebro para ser mais resiliente. Isso parece uma maratona, e na verdade é. A vida é uma maratona de pequenas decisões. A cada momento que você escolhe o difícil em vez do fácil, você constrói uma versão de si mesmo que é mais forte, mais inteligente e mais capaz de lidar com a realidade. A frustração que você sentia no início do vídeo, aquela sensação de que você deveria estar fazendo mais, pode ser transformada em combustível para essa mudança. Não se culpe pelo passado. Apenas use essa nova perspectiva para tomar decisões melhores daqui para frente. O que você achou de entender como o seu motor interno realmente funciona? Se você quer continuar explorando os mistérios do comportamento humano e aprender a usar a ciência a seu favor, inscreva-se aqui agora para mais vídeos como este.